Vamos falar sobre The Nickel Boys, um dos indicados ao Oscar. Acho que as chances são muito pequenas dele vencer, né? O que não significa que seja um filme ruim, por óbvio. Ele é um filme difícil de assistir, né? Mas só lembrando, né? Esses comentários do Oscar aqui eu não estou chegando a fazer uma análise muito aprofundada dos filmes. Primeiro porque como eu estou correndo quanto tempo aqui, então eu estou assistindo e estou dando meus pitacos aqui para poder fazer uma espécie de cobertura do Oscar, vai. Se eu achar que tem algum filme que seja mais significativo, aí eu faço um vídeo, como por exemplo Substância, né? Um vídeo, se você assistiu o vídeo do Substância, a Substância, você vai ver que ele está bem maior do que os outros que eu já soltei aqui, porque eu fiz antes dele ser indicado para o Oscar, porque eu achava que tinha algo que vale a pena falar a respeito disso. Desses vídeos tem alguns que são um pouquinho maiores, que daí tem alguma coisa que eu faço algum comentário. Se eu achar que vale a pena, posso até fazer um outro vídeo. Até se você quiser que eu faça de algo mais detalhado, deixa aí embaixo nos comentários. Alguns dos comentários são bem breves, porque é simplesmente para dizer que o filme não me atrai, não me chamou a atenção em lá grande coisa. Não é o caso do Nickel Boys. Nickel Boys é um filme interessante. Como eu comecei a dizer, ele não é fácil de você assistir, ele tem uma perspectiva, né? Todo filme é filmado em primeira pessoa, ou seja, ele te coloca no ponto de vista sempre de um dos personagens. Ele não fica apenas um personagem o filme todo, mas boa parte do filme ele fica em apenas um deles, né? E depois quando muda, fica sempre nessa primeira pessoa. Então é mais ou menos, se você já jogou esses videogames de arma, que você fica com a arminha andando para lá e para cá, que você só vê com aquela perspectiva, é mais ou menos, fica parecido com isso, né? A ideia, obviamente, é colocar o telespectador, né, o espectador no lugar daquela pessoa que está ali olhando aquelas coisas. E aqui, assim, isso funciona e não funciona ao mesmo tempo. Porque funciona porque, obviamente, você só fica com aquela visão, mas por um outro lado, muito do que você vai sentir, né, a respeito do que você está vendo depende muito de você estar sensorialmente no mesmo ambiente. Então, aquilo que parece que te coloca muito num ponto de vista, na verdade, ele te afasta de todos os outros. É como se você tivesse encapsulado e escondido ali. Então, a dimensão emocional, né, sensorial até do espectador, não vai ser exatamente a mesma daquela pessoa que nós estamos acompanhando. Nós até podemos sentir pela sua respiração, até pela respiração mais ofegante, que a gente vê que ele está mais agoniado ou menos agoniado, triste, nervoso, irritado, né, do que exatamente por aquilo que ele está vendo. Tem uma coisa muito legal disso, né? O filme começa com uma visão até meio mais poética, digamos assim, uma percepção de beleza, há uma sensibilidade no personagem principal, mas que essa perspectiva, essa forma de filmar, eu acho que mais tira do que entrega. Não chega a ficar ruim, é interessante. Né? Embora seja cansativo o filme dessa forma, por isso ele também ele não é fácil de assistir, até porque também tem aquilo que, vamos botar um adjetivo artístico, que né, acho que não é exatamente isso, mas é como as pessoas mais ou menos entendem quando o filme ele é artístico demais, né? Ele faz algumas quebras, alguns cortes, o filme tem por tema toda uma realidade social dos Estados Unidos de décadas atrás, a questão da segregação racial. Então é claro que o filme quer que você fique na pele, né, de uma pessoa que está sofrendo preconceito e discriminação. Tá? Então ele funciona por um lado, mas ao mesmo tempo eu acho que ele também deixa de ir além. E isso fica até mais claro justamente quando você tem a transição de pontos de vista e quando você demora, acho que quase que meia hora, para você ver a cara do ator que nós estamos acompanhando. E quando eu vejo a cara dele, eu consigo entender muito melhor uma certa inocência dele, um certo susto, um certo medo, até uma certa covardia, mais pela interpretação do ator do que eu estando no lugar dele. Entende? Porque eu não tenho o mesmo background, não tenho a mesma história. É difícil fazer isso sem que você tenha apresentado uma história antes, né? Somente estando dentro da pele dele, você não vai exatamente sentir como ele sentiu. Então o filme é legal, acho desafiador assistir, ao mesmo tempo ele é cansativo e ao mesmo tempo eu acho que ele acaba entregando menos do que poderia se o filme fosse filmado de uma outra maneira. Mas tem algumas coisas que são bem legais por conta disso. Porque também tem uma coisa, e aí eu acho que até escapa do que o filme pretendia. Se o filme pretendia nos colocar na posição de alguém que sofre preconceito e está passando por tudo aquilo, eu acho que o filme acerta naquilo que ele não viu. Não exatamente nisso, mas ele acerta justamente não, nada a ver com a dimensão racial, mas com a dificuldade de você ter uma comunicação de almas, vamos dizer assim, por exemplo, estabelecer comunicação real a partir de uma intimidade com uma outra pessoa.
Para mim, a coisa mais legal do filme é justamente quando há a troca da perspectiva de um personagem para o outro, e isso só acontece porque o outro defende esse um, e o um presta é quando ambos se prestam a atenção um no outro, e cria-se ali então uma amizade verdadeira, pelo menos naquele período em que eles estão naquele centro de correição, uma prisão, alguma coisa assim, que é o Nickel, né, da onde são os Nickel Boys. E isso é muito legal, quando parece que você só é de fato. É mais ou menos o que o Martin Buber tinha aquele famoso título de livro dele, né? Só existe um eu quando tem um tu antes, né? Ou seja, quando um tu presta atenção, né? Quando um tu faz o eu despertar. O filme é um bom exemplo disso. Acho que na via de mão dupla, tanto para o rapaz que entra em cena depois, como para o protagonista que nos acompanha. E isso eu acho legal, isso filme didaticamente falando pode despertar, embora isso não tenha nada a ver com a temática em geral, porque esse tipo de situação acontece para todos os seres humanos, é da condição humana, e é aquela condição humana qual, quando eu conseguir de fato ter um amigo de verdade, né, ou um irmão de verdade, né, ou até mesmo alguém que me ame de verdade, essa dimensão, não exatamente de carência afetiva, mas essa dimensão de verdadeira conexão humana com uma outra pessoa, essa perspectiva funciona, essa perspectiva parece que aquela pessoa só passa a existir exatamente quando um outro me olha de fato. Isso eu acho que é muito legal, e isso para mim já vale o filme como um todo. Com relação à história em si, bom, você vê ali aquela coisa meio trágica, né? Porque o rapaz tinha uma boa perspectiva de futuro, tinha talento, estava se dedicando, e justamente no caminho para poder construir um futuro muito melhor, ele acaba, por uma inocência, por uma bondade, sendo envolvido numa situação no qual aquela maldade daquela, né, construção social ali, que faz com que fazia, né, ou faz ainda, né, com que o negro tenha que batalhar muito mais, né, tenha que se provar muito mais do que outros, acabe levando a toda uma dimensão trágica. Tem essa dimensão, não tem como você não se identificar com isso, não sofrer, a coisa fica meio kafkaniana, né, fica meio absurda demais, tudo que ele passa por conta daquilo, não há nenhuma perspectiva de justiça, não há quem, parecia algo simples de ser resolvido juridicamente falando, mas como não há como se atender, não há advogados, então é aquela tragédia em vários níveis, sociais, culturais, raciais, enfim, é bastante triste. O filme me parece bastante não é nada, não me pareceu nada ativista nesse sentido, ele não perde a mão com relação a isso, ele faz um bom retrato social daquela época, do que acontece depois, né? É um filme realmente bem feito, né? Acho que vale a pena você assistir, sabendo que ele é meio longo e ele é meio cansativo, meio desafiador, meio artístico. Então já estou te dando todos os senões aqui, que é para quando você for assistir, talvez você se surpreender justamente por não ser tanto assim como eu estou falando, né? Porque para mim aqui a nota é boa, né? Mas eu acho que tem que ser levado em consideração esses senões. Então são essas duas coisas que eu acho que vale destacar. Mais ainda essa dimensão do que constitui você como eu, né? Quando um tu, de fato, te dá atenção verdadeira, né? Só existe eu a partir de um tu mesmo. Esse filme é muito legal e muito bonito, né? Quando você o assiste por essa ótica, pela relação de amizade que se cria ali entre os dois personagens principais. Esses são os meus 20 centavos sobre The Nickel Boys para o Oscar de 2025. Se você gostou, já sabe, né? Curte, compartilha, avisa amigo, aquela coisa toda.